Este é o programa Debate Brasil e hoje recebemos Maurício Campos, membro da Rede Contra a Violência. Maurício Campos, é um prazer recebê-lo no nosso programa Debate Brasil. Eu queria, em primeiro lugar, que você falasse da Rede Contra a Violência. Afinal de contas, são 10 anos de trabalho contínuo nessa área de defesa dos direitos humanos? Sim. Bom dia, Paulo. Foi um prazer mais uma vez estar contigo. A rede surgiu há 10 anos atrás a partir de mobilizações de comunidades, de comunidades de favelas contra a violência policial. Em 2003 e depois em 2004, houveram várias mobilizações de algumas comunidades a partir de ações que levaram a mortes de moradores de favelas. Aconteceu isso no Borel, aconteceu em Acari, aconteceu em Manguinhos. E em 2004, no dia 16 de abril de 2004, quer dizer, amanhã vai fazer 10 anos, fruto de toda uma mobilização que levou entre 6 ou 7 meses reunindo moradores de várias comunidades militantes de movimentos sociais, a gente realizou uma grande manifestação que sai do Largo Machado e foi até o Palácio Guanabara, que reuniu pela primeira vez no Rio de Janeiro uma quantidade muito grande de moradores de favela protestando contra a violência policial. Então a gente considera que essa foi a data de surgimento da rede, porque foi a partir dessa manifestação e dessa articulação que surgiu o nosso trabalho. É um trabalho de movimento social e buscando organizar movimentos sociais e comunidades no sentido de combater a violência de Estado, combater os seus efeitos imediatos e também buscar combater as suas causas. E como você faz a avaliação desses 10 anos de trabalho da Rede Contra a Violência? É um trabalho muito difícil, difícil politicamente, pessoalmente, exige muito, a gente está em constante contato com histórias bem dolorosas, mas independente desse esforço, dessa dificuldade, a gente tem notado, com certeza houve alguns avanços no sentido de uma maior consciência por parte, primeiro, dos próprios moradores, dos seus direitos, da necessidade de lutar, e em parte também no sentido de avançar, no sentido de, se não terminar com a violência do Estado, ou pelo menos aumentar um pouco a consciência social sobre o absurdo que é essa matança que existe cometida pela polícia no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil. Eu costumo sempre citar que em 2003, 2004, na época que a gente estava surgindo, era muito raro a gente ter notícia de policiais sendo julgados por homicídio, por alguma violação grave de direitos. Hoje em dia isso não é verdade. Hoje em dia, a cada semana a gente vê audiências, julgamentos de vários policiais. Ainda o número de policiais que são responsabilizados é muito pequeno. E o passo mais importante, que é começar a responsabilizar os mandantes, o comando, os comandantes da Polícia Militar, os delegados e os próprios governantes, secretários de segurança, por todas essas violações, ainda não chegamos nesse ponto. Mas o avanço que a gente notou nesses 10 anos leva a crer que esse é o caminho da mobilização social, da denúncia qualificada e da movimentação, da organização da sociedade contra isso. Você se referiu que esse trabalho da Rede Contra a Violência tem resultado em avanços em termos do nível de consciência dos próprios favelados, dos moradores dessas áreas que são muito afetadas pela violência, tanto criminal como da violência policial. Tem também tido avanços, vocês notam, em termos da sensibilidade da sociedade como um todo e no tocante justamente às autoridades policiais. Como que você avalia esse trabalho que vocês fazem no tocante a um maior alerta e principalmente uma maior vigilância sobre as próprias polícias por parte das autoridades policiais? Em relação a isso, a gente não vê avanço, não. Não vê avanço nenhum. Cada vez mais a nossa conclusão é que a instituição policial no Brasil é extremamente avessa a qualquer tipo de mudança. A instituição policial, desde as suas origens,
é um corpo extremamente antissocial, extremamente violento, incontrolado, às vezes tem mais poder que o próprio governo, mais poder que o próprio executivo. Mudam-se governadores, mudam secretários de segurança, mas aqueles grupos organizados dentro da corporação policial que controlam verdadeiras máfias que lá existem não mudam. Quanto a isso, a gente não tem notado nenhum avanço, não. O avanço que existe é algum tipo de pressão que a sociedade faz que evita que isso degringole muito mais, mas dentro da corporação a gente não vê. Sempre que surge dentro da polícia, ou civil ou militar, alguma voz dissonante, essa voz é marginalizada. Não tem espaço, não consegue repercutir. A gente não tem esperança nessa instituição, a gente está falando claramente, não temos esperança nessa instituição. Para nós é uma instituição que não tem futuro. Hoje, felizmente, a partir inclusive do ano passado, dos protestos que houveram, quando boa parte da classe média começou a experimentar a violência policial que os pobres, que os negros, que os moradores de favelas experimentam todo dia, começou a crescer a proposta do fim mesmo da Polícia Militar, da extinção da Polícia Militar. E eu acho que a proposta é por aí. Eu não vejo capacidade de reforma nessa instituição. Essa instituição não tem capacidade de regeneração. E eu acho que é por aí que a gente vai ter que avançar. Agora, Maurício, você se referiu que em relação a 10 anos atrás há uma mudança no tocante à apuração de determinados abusos policiais e inclusive ao julgamento de policiais que cometem crimes. Essa mudança, no teu ponto de vista, não se deve à própria polícia. Se deve, portanto, a quem? Ao Ministério Público? Às investigações que são feitas constantemente a partir, inclusive, de denúncias de movimentos como o Rio Contra a Violência? Rede Contra a Violência. A Rede Contra a Violência. Em resumo, é isso. É a mobilização social que tem levado o Ministério Público, principalmente o Ministério Público e parte da Polícia Civil que é envolvida na execução dos inquéritos, a fazerem um trabalho mais consequente. Mas isso é muito difícil. A gente tem experiência que casos específicos só avançam quando o familiar da vítima, a mãe do rapaz que foi assassinado, a irmã da pessoa que foi assassinada, acompanha no dia a dia o trabalho do Ministério Público, aí as coisas avançam. Quando não há esse acompanhamento, vários casos que a gente acompanha, quando não há esse acompanhamento por parte da família, apoiado pelo movimento social, pela rede ou por outras entidades de defesa dos direitos humanos, dificilmente o caso avança. E aí você vê que não funciona sozinho, certo? O Ministério Público, a Polícia Civil não consegue funcionar sozinho no seu papel, a não ser em casos de grande repercussão, como foi o caso da juíza Patrícia Scioli, onde um total de 11, agora parece que ontem estamos sendo julgados os 2 últimos, né, do total de 11 dos policiais que foram acusados direto ou indiretamente pelo assassinato dela, foram julgados num prazo relativamente curto, porque houve uma repercussão muito grande a nível de mídia, a nível de denúncias, inclusive internacionais, e nesse caso o inquérito e o processo andaram relativamente rápido. Mas há outros casos que ficam parados. Se esse caso sai da mídia, se esse caso não é mais pautado, o Ministério Público não se acha, parece que não se acha obrigado a dar encaminhamento. Posso citar vários. O caso, por exemplo, do Josenildo, que foi assassinado no Morro da Coroa em 2008. Ele foi assassinado de forma brutal, morador, era mecânico, organizava a horta comunitária, uma pessoa muito querida, gerou uma comoção muito grande na comunidade, manifestações, tem uma família grande, muito organizada, que levou o movimento adiante. A gente, junto da rede, fez várias mobilizações. Num primeiro momento, o inquérito andou devido a essa mobilização, virou processo, começaram a ter as primeiras audiências e a gente está há 1 ano sem audiência.
Várias audiências já foram adiadas. Eu estou dando isso como exemplo, mas isso se repete em vários outros casos. Várias audiências foram adiadas e os pretextos por adiamento das audiências apresentados pelos advogados de defesa dos policiais são aceitos sem critério pelo juiz. Não pode porque o advogado está doente, então não faz audiência. Já vi um caso que a audiência foi adiada com o argumento levantado pelo advogado de defesa que havia goteira na sala do plenário do tribunal onde ia ser realizado a audiência. Quer dizer, uma coisa que a gente vê, a má vontade do sistema judiciário em levar esses casos adiante. Se não houver pressão, se não houver exposição pública, se não houver uma mobilização em torno, dificilmente isso anda. E que não deveria ser assim, certo? São instituições do Estado que foram criadas para cumprir um determinado papel. Seja quem for a vítima que está envolvida, seja se a vítima for um juiz, como foi o caso da Patrícia Scioli, ou se for um trabalhador que mora numa comunidade de favela. Mas, infelizmente, a gente não vê que não é assim. Quer dizer, as instituições... Se o caráter das instituições parecem neutros, o funcionamento das instituições demonstra bem o caráter de classe, o caráter elitista do Estado. E esse poder, vamos dizer, paralelo da polícia, ficou muito evidenciado nesse bárbaro assassinato da juíza Patrícia Scioli, não é? Uhum. Todos os acusados são policiais militares, eram lotados no batalhão lá de São Gonçalo, inclusive o próprio comandante do batalhão é arrolado nesse processo, e nós tivemos esse assassinato por conta da juíza justamente ser responsável por um conjunto de processos onde policiais eram acusados justamente de abuso no que se chama aí os chamados autos de resistência. A juíza fazia o trabalho normal dela, fazia o trabalho que qualquer juiz deveria estar fazendo. Não fazia nada demais. Recebia os casos, recebia as provas e levava isso adiante. Só pelo fato de estar fazendo o trabalho dela, ela virou uma... Com rigor. Com rigor. Não, com normalidade, com rigor que deveria ter. Não é um rigor exagerado. Ser a norma, não é? É a norma. Ela estava trabalhando normalmente, de acordo com o que deve ser o trabalho do judiciário. Agora, Maurício, fale um pouco do trabalho da Rede contra a Violência. Rede pressupõe que haja um conjunto de cidadãos e entidades articulados em prol do mesmo objetivo. Um objetivo que você nos deixou muito claro. É um objetivo bastante problemático, enfrentar uma violência que tem como uma de suas componentes, especialmente o Estado. Afinal de contas, a PM, a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, especialmente em áreas pobres, em áreas de favelas. Infelizmente, essa ação é eivada de irregularidades. Como é que vocês fazem esse trabalho? Tá. Primeiro, esclarecer que o nosso foco é a violência do Estado. Várias vezes nós somos cobrados, principalmente pela polícia, de uma forma agressiva e debochada. Por que vocês não fazem manifestação quando morre alguma vítima de traficante? A gente tem que esclarecer uma coisa bem clara para isso. A rigor, qualquer morte, qualquer homicídio deveria ser função do Estado investigar, transformar num processo judicial se fosse o caso e punir se fosse o caso. Então, não haveria necessidade de participação da sociedade em nenhum caso, a não ser como testemunha, a não ser como cidadãos envolvidos nesses crimes. Agora, o que existe é que quando se trata de crime de Estado, se não houver mobilização social, não há nenhum tipo de avanço no sentido da responsabilização de quem cometeu esse crime. Então, a função de um movimento social não é fazer a função do Estado, não é função do movimento social, por exemplo, falar, não, vocês têm que denunciar o traficante da favela. Isso não é função do movimento social. Isso é função dos cidadãos individualmente e função principalmente da investigação policial. A função do movimento social é fazer o que o Estado não tem condição de fazer e ainda mais quando o Estado está envolvido. Então a gente surgiu para combater a violência estatal. Isso não quer dizer que a gente acha que a violência cometida por
setores privados, como o tráfico, máfias e tudo mais, não seja uma coisa grave, não seja um problema grave. Mas isso não cabe ao movimento social organizar, cabe ao Estado. Cabe à organização que a sociedade, teoricamente, delegou, inclusive, o monopólio do uso da força para poder encaminhar. Como é que um cidadão comum vai enfrentar uma organização criminosa armada? Não tem condição. Só quem pode fazer isso é quem tem, teoricamente, o monopólio da força. Então, deveria caber ao Estado. Então, esse tipo de acusação a gente sempre rechaça e fala o seguinte: não, porque não é essa a nossa função. Nossa função é lutar contra e coibir um tipo de violência que o Estado, tradicionalmente aqui no Brasil, não trata, não pune, que é a violência do próprio Estado. Assim foi também com a luta contra a ditadura. Só a mobilização social que permitiu a anistia, que foi uma anistia, hoje a gente está discutindo isso, uma anistia muito complicada, porque anistiou crimes de lesa humanidade, que é crime de tortura, que hoje, com muito atraso, está sendo discutido, mas se não houvesse mobilização social, nem essa anistia parcial teria existido. Agora, sobre o nosso trabalho, quais são os fundamentos dessa luta e de organização contra a violência do Estado que a gente faz? Principalmente a organização das próprias pessoas que sofrem. A gente funciona como rede, reúne militantes de movimentos sociais, moradores, vítimas de violência, organizações que atuam também em defesa dos direitos humanos, e cada um pode ter a sua filiação, sua posição política, desde que se paute por esse tipo de luta e pela vigência dos direitos humanos. Então a gente atua principalmente no campo da comunicação. Comunicação é basicamente a denúncia dos casos, o acompanhamento dos casos, que são casos geralmente ou não são noticiados ou são noticiados de forma muito parcial pela grande imprensa. A grande imprensa se apressa muito a apresentar, por exemplo, a versão da polícia e não procura a versão das próprias vítimas nas favelas. Hoje isso já mudou, em grande parte graças à mobilização que tem havido nos últimos 10 anos, isso já mudou um pouco e até a grande imprensa tem ouvido mais a parte dos moradores. Mas há algum tempo atrás não existia, cabia só a mídia independente, ligados aos movimentos sociais, de fazer essa parte da denúncia e dar voz às próprias vítimas da violência. A outra parte é o acompanhamento que eu já citei, né? Acompanhamento dos processos jurídicos, para que esse processo realmente ande. A gente consegue colocar as vítimas em contato com advogados, com defensoria pública, com o próprio MP e municiar as próprias vítimas de conhecimentos permitam que ela seja própria parte do processo que faça avançar os processos judiciais. E também a rede, colocando as vítimas em contato entre si, é uma forma delas próprias se apoiarem, certo? Não se sentirem tão isoladas na sua luta por justiça, que é uma luta muito difícil. Quando quem cometeu o crime, quem cometeu o assassinato, quem cometeu a tortura é um policial, é um agente do Estado, né? Então é uma importância muito grande também esse tipo de apoio mútuo entre as famílias, entre as vítimas desse tipo de violência. Então esses são os três campos de atuação da rede, né? E é muito importante esse esclarecimento a respeito de vocês priorizarem a crítica e a vigilância contra a ação do Estado, porque realmente há muita confusão em torno disso, sobre as violências que as populações são submetidas, a violência de grupos criminosos, a violência do poder econômico, mas há a violência, principalmente também, e infelizmente, do Estado. E é contra essa, me parece, que a cidadania, em geral, fica muito mais vulnerabilizada. Afinal de contas, o Estado deveria ser o guardião maior de uma seguridade, acima de tudo, social. Nós vamos agora, Maurício, a um breve intervalo. Voltaremos em seguida com a continuidade dessa entrevista do nosso programa Debate Brasil.
Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo a visita de Maurício Campos. Maurício é membro da Rede Contra a Violência, um movimento muito importante que procura justamente defender a cidadania, especialmente contra a violência policial. Maurício, o Rio de Janeiro, já há 5 anos, é contemplado por uma política oficial de segurança em torno especialmente da instalação de unidades de polícia pacificadora, chamadas UPPs, em algumas favelas da cidade. Essa iniciativa governamental foi apresentada como um grande avanço e uma mudança qualitativa na política de segurança pública aqui no Rio. Qual o balanço que o Rede Contra a Violência faz dessa política? Tá. A gente tem um balanço extremamente negativo. Em primeiro lugar, a gente quer colocar que isso não é uma posição de agora. Desde que foi anunciada a política dos UPPs, nós nos colocamos com muita reserva e contrários a essa política. Por que razão? Primeiro, porque privilegiava mais uma vez o aspecto militar do combate ao problema da segurança pública e da violência urbana. Quer dizer, qual era a proposta? Mesmo que tivesse uma proposta, a UPP vai permitir também a entrada de serviços sociais, no fundo, o centro, como continua sendo o centro, é a ocupação militar de favelas. Ocupação militar pela polícia e com participação também de forças armadas, como a gente já viu no Complexo do Alemão, como está vendo agora na Maré. E esse tratamento militar do problema, historicamente, não tem solução, acirra a dificuldade, caracteriza ainda mais as favelas como um território à parte, ausente de direitos dentro da cidade e cria uma cortina de fumaça que impede a discussão e o ataque às verdadeiras causas do problema. Quais são as verdadeiras causas do problema? Se a gente for avançar até a origem mesmo do agravamento da situação de violência urbana aqui no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil de um modo geral. Primeiro, a dimensão que tomou o tráfico de armas. Geralmente os analistas oficiais da segurança pública falam muito do tráfico de drogas, mas não falam do tráfico de armas. A violência entre gangues traficantes de drogas não teria grande efeito se não fosse a presença de arma de infantaria na mão dessas pessoas. O que é arma de infantaria? Fuzil, submetralhadora, granada, esse tipo de coisa. O comércio dessas armas cresceu de tal forma e é tão descontrolado a nível internacional que permite que esses grupos de traficantes tenham acesso a isso. Então a disputa entre eles se torna uma coisa extremamente letal, extremamente violenta. Agora, quem fabrica esse tipo de arma de infantaria no mundo é um número muito restrito de empresas. Se conta na casa de dezenas as empresas no mundo que produzem esse tipo de armamento. E existe hoje tecnologia suficiente para se rastrear até uma única cápsula de fuzil, por exemplo, desde a sua produção até onde ela vai. Certo? Tecnologia comprovada de rastreamento, de marcação dessas cápsulas, sem falar de um fuzil ou coisa parecida. Então, se existe tanta facilidade e se a fonte das armas é reduzido, por que não existe um controle efetivo dos estados? Aí não falo só do Estado brasileiro, obviamente, tem que ser um esforço internacional sobre essa produção e essa comercialização. Se existe tanta facilidade para grupos criminosos terem acesso a esse tipo de produção, é porque existe conivência, existe não controle por parte do poder público a nível internacional sobre essa produção. Então isso era o primeiro problema a ser tratado, um problema a ser tratado a nível internacional. No Brasil, o que deveria haver? O Estado brasileiro deveria cobrar a nível internacional um controle efetivo disso. Mas nada disso é conversado. Se dá a proliferação de arma como se fosse um dado da natureza, como se fosse uma árvore crescendo, como uma coisa
sobre qual não há possibilidade nenhuma de controle, que não é verdade. Existe grande possibilidade de controle sobre isso. É muito mais fácil controlar a produção e distribuição dessas armas de infantaria do que tentar controlar ou tentar agir sobre uma multidão enorme de jovens que são, por condições históricas, condições sociais, de marginalização, de abandono do poder público, cooptados por esses grupos criminosos. Então há uma inversão total do como deveria ser o tratamento da questão da violência. A mesma questão em relação ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas atualmente no mundo permite uma concentração de poder financeiro muito grande na mão de determinados grupos, a maioria desses grupos, aliás, fora das favelas. São os grandes traficantes que fazem um grande tráfico. Mas o principal a ser discutido é o seguinte: como surgiu esse fenômeno do grande tráfico de drogas como um crime internacional a ser combatido como a prioridade de segurança? Isso surgiu a partir do estabelecimento pelos Estados Unidos, na década de 60 e 70 do século XX, da droga como o inimigo principal da sociedade. Da criminalização pesada da droga, o tráfico de droga no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, é equiparado a crime hediondo, como se fosse um homicídio ou coisa parecida. As penas são extremamente pesadas contra o tráfico de drogas e se criou, a partir dos Estados Unidos, a política de guerra às drogas. Hoje em dia, a própria ONU considera que isso é um fracasso. Organismos internacionais já consideram que isso é um fracasso. Isso existe há décadas, essa guerra contra as drogas, e não conseguiu resolver o problema. Então, o caminho da criminalização pesada do consumo e da produção de drogas e da repressão militar a isso é um caminho comprovadamente fracassado. Se insistir nisso, é fechar os olhos completamente a uma realidade que deveria ser mudada. O problema da droga tem que ser tratado de outra maneira, através de descriminalização, através de tratamento e através, inclusive, de permitir que os próprios usuários de drogas possam se organizar. Vê o exemplo do alcoolismo na sociedade, que é uma droga também, e que em determinada época da história, inclusive nos Estados Unidos, quando foi proibido, também gerou todo esse fenômeno que a gente vê, de violência, de gangues com grande poder financeiro, grande poder armado. E a lei seca e a guerra que se travou contra o álcool nos Estados Unidos deu algum resultado? Não deu resultado nenhum, a não ser violência. Quando foi retirada a lei seca, se permitiu que começasse, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, outro tipo de iniciativas partindo principalmente da própria sociedade, no sentido de enfrentar esse problema. Um trabalho muito rico, comprovado que existe na luta contra o alcoolismo, são os alcoólicos anônimos. O que são os alcoólicos anônimos? São os próprios dependentes químicos se auto-organizando e fazendo um trabalho para a redução de danos que o álcool causa e de divulgação dos males que o álcool causa. Quer dizer, a repressão militar sobre o consumo de álcool não deu resultado nenhum. Agora, a não criminalização permite que os próprios dependentes se organizem. A criminalização hoje do consumo de maconha, cocaína e outro tipo de droga não permite esse tipo de coisa. Os dependentes químicos, os usuários dessas drogas, não tem como se auto-organizar, porque se se auto-organizarem vão ser enquadrados como criminosos. Não tem como se auto-organizar para buscar superar seus problemas. Então, sobre todos os aspectos, a política de criminalização e de repressão militar voltada ao problema de segurança pública é um fracasso. Então, a UPP era mais uma tentativa nesse sentido, de militarização, de atuação puramente repressiva. Então, para a gente, desde o início, já estava fadado ao fracasso. Por outra razão também, que eu já falei no primeiro bloco. Essa instituição policial no Brasil, ela é de tal maneira corrompida, e não é corrompida por causa de indivíduos, vamos dizer assim, corruptos que fazem parte dela, é corrompido na sua estrutura, é corrompido na sua origem, é corrompido na forma como ela se organiza, na forma extremamente descontrolada que existe em relação à sociedade, na forma de um poder superior a qualquer tipo de controle que existe dentro da sociedade. Não tem solução. Então, uma política militarizada
posta em prática por uma instituição que não tem condição nenhuma de fazer alguma coisa sob controle da sociedade, não poderia dar nada certo. Nós, no início da instalação da UPPs, nós da rede ficamos muito isolados com essa opinião. Até organizações parceiras nossas tinham a opinião que a gente deveria, vamos dar um tempo, vamos ver o que vai acontecer, vamos apostar. É um tipo de política de policiamento comunitário que algumas organizações e movimentos sociais defendiam. Então vamos esperar o que vai acontecer. Só que a gente não acreditava que ia dar resultado. Fica muito isolado, a gente ficou por um ou 2 anos muito sozinhos na denúncia das violações que eram cometidas nas UPPs. Desde o início da instalação das primeiras UPPs, vocês acompanham e testemunham as violações, acusações de violações por parte dos próprios policiais em relação a direitos de moradores? Acompanhamos e éramos acusados por isso, por queremos detratar ou fazer fracassar a política das UPPs. A gente fazia isso porque não acreditava mesmo que ia dar certo. Acompanhamos, inclusive, o primeiro caso de execução sumária, que foi no Morro do Cantagalo. Isso foi em 2000 e... Execução sumária de um morador do Morro do Cantagalo por parte de membros de policiais da UPP de lá. Foi em 2000 e... acho que foi em 2009. O caso Amarildo, portanto, da Rocinha, que adquiriu grande repercussão nacional, não é um fato isolado. Não é um fato isolado. Vários outros casos já foram documentados. Caso na Rocinha mesmo, um ano antes da morte do Amarildo, um caso muito semelhante ao filho da Dona Fátima, já tinha ocorrido e não conseguiu a mesma repercussão e por isso não gerou toda aquela comoção, mas já vinha acontecendo. E o que a gente tem notado é que a cada estabelecimento, instalação de uma nova UPP, os problemas aparecem bem mais rápido. Tem aparecido cada vez mais rápido. As ações de ocupação prévia em grandes complexos de favelas também têm dado problema muito mais rápido. A gente está vendo o caso da Maré. A ocupação pelo Exército tem dias e nesses poucos dias já tivemos 2 casos de morte de moradores. Um caso de um rapaz que no primeiro momento foi apresentado sumariamente pelo Exército como um caso de troca de tiros e que seria um membro do tráfico e que agora tem aparecido na imprensa através da mobilização da família e tudo mais, uma história completamente diferente. Era um rapaz que trabalhava como mototáxi sem antecedentes criminais, 18 anos. A própria mobilização da família mostra isso. A gente tem essa experiência na rede de que a família, quando existe a morte de alguém realmente envolvido com o tráfico, a família não se movimenta tanto, que a gente acha um erro. Se foi a morte de alguém no tráfico, num confronto legítimo, é uma coisa. Agora, se for uma execução sumária, mesmo de alguém envolvido no tráfico, isso é um crime. Se você rende um traficante que está armado, você tem que prendê-lo. Você não tem que executar. A execução é um crime, um assassinato sangue frio. Então, mesmo nesse caso, deveria haver uma mobilização para que esse crime fosse responsabilizado e seus responsáveis fossem punidos. Mas a gente viu que, nesse caso do rapaz, tudo indica que não é isso. Que não se trata de morte em confronto e que foi um assassinato totalmente injustificável. Ainda mais o caso de ontem. Dona de casa. Eu soube vindo para cá, né, para gravação, ouvindo rádio no carro, uma senhora de 67 anos, e o Exército e a polícia rapidamente se apressaram na versão que era uma troca de tiros iniciada por traficantes e que ela foi pega nessa troca de tiros e provavelmente eu já ouvi também uma das versões que o Exército não teria nem respondido ao tiro, então querendo colocar que o tiro partiu do traficante. O problema é que é muito difícil provar isso e que, independente do caso específico, o fato é o seguinte: qual era a proposta? A proposta é que a ocupação militar vai ser para pacificar e para evitar esses confrontos. A presença ostensiva, pesada, de tanques inclusive na favela, seria para intimidar de tal maneira
os grupos armados, que esse tipo de tiroteio, de confronto não aconteceria. Não está dando certo, né? Com poucos dias não está dando certo. Então, independente do caso, que já é um absurdo em si, o que a gente tem notado é que essa política de militarização, de ocupação militar, a cada experiência tem se revelado problemas mais rapidamente. E problemas sérios, né? Problemas sérios de violações, problemas sérios de corrupção. Em várias comunidades, a relação entre os policiais e os traficantes já voltou a ser o que era anteriormente, uma relação baseada no arrego, na corrupção. O tráfico pode continuar existindo desde que se pague. E que infelizmente, a realidade que a gente vê. Grande parte, eu diria até a maior parte dos lucros do tráfico de droga não acaba na mão dos traficantes das favelas. Acaba na mão ou dos grandes traficantes internacionais ou acaba na mão da própria polícia. Certo? Maurício, a gente convive com um problema muito grave de ser enfrentado. Você, eu acho que foi muito feliz ao situar aí o contexto dessa chamada guerra às drogas. Essa guerra às drogas, de alguma maneira, liberou a venda de armas e munições em larga escala, justamente para os aparatos policiais do mundo inteiro, sob o pretexto de se levar à frente uma guerra que teria como objetivo acabar com as drogas ilícitas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o problema relativo às drogas é muito mais complexo. E, ao mesmo tempo, nós tivemos aí um crescimento da violência policial, especialmente em relação ao tráfico de armas e munições também. Me chama muita atenção que a polícia ou as autoridades do Estado, ao contrário do que ocorre em relação às drogas ilícitas, onde temporariamente sempre temos algum grande bandido em foco, em relação ao tráfico de armas e munições, nós praticamente não conhecemos nenhum nome famoso envolvido nesse tipo de negócio extremamente rentável. O que por si só me parece é extremamente suspeito. Nós vamos a um outro intervalo no nosso programa, voltaremos em seguida com o último bloco, onde concluiremos a entrevista com Maurício Campos, membro da Rede Contra a Violência, uma instituição que milita pelos direitos humanos no Rio de Janeiro. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando Maurício Campos, membro da Rede Contra a Violência, uma instituição voltada para a defesa dos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro. Maurício, nós estamos numa situação muito peculiar no Rio de Janeiro, por força da portaria de garantia da lei e da ordem no Ministério da Defesa e por força de uma legislação que foi alterada recentemente. Novamente, tropas das Forças Armadas estão ajudando no policiamento da cidade, particularmente em algumas favelas que são estratégicas para a realização da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro. Como é que você vê esse envolvimento do Exército no policiamento ostensivo? Você já demonstrou muito ceticismo com relação à ação da Polícia Militar. Agora essa ação parece reforçada por tropas do Exército, particularmente no complexo de favelas da Maré.
Qual a sua avaliação sobre esse envolvimento de tropas do Exército no policiamento ostensivo? Bem, todas as experiências recentes que houveram aqui no Rio de Janeiro do Exército assumir funções de polícia foram experiências mal sucedidas e que levaram, mais cedo ou mais tarde, o Exército a adotar o modus operandi dessa polícia como ela age, né? O primeiro caso que causou grande repercussão foi o caso da ocupação militar do Morro da Providência, em 2008, que acabou de forma extremamente trágica. Não sei se vocês lembram, foi o caso em que soldados do Exército, sob comando de um oficial, não foram soldados rasos, foi uma operação comandada por um oficial, prenderam rapazes no Morro da Providência. Três rapazes no Morro da Providência, e entregaram esses rapazes para traficantes de rivais da facção que atua na Providência, de uma outra favela, na favela da Mineira, e esses rapazes foram barbaramente assassinados. Existe, inclusive, informações recentes de que talvez eles tenham sido mortos, inclusive, pelos próprios soldados, né? Nem tanto pelos traficantes. Começam a aparecer elementos na investigação que talvez a tortura e o assassinato tenham sido cometidos pelos próprios soldados, que talvez levaram depois os corpos para outra favela, talvez para se livrar dessa responsabilidade. Seja como fosse vendendo pessoas para uma facção criminosa, seja cometendo esse crime, era uma coisa absurda. E depois desse fato, a ocupação militar da Providência foi suspensa. Isso deveria ter servido como lição de que envolver Forças Armadas num trabalho de policiamento é uma coisa que pode dar resultados muito ruins, mas voltou a se repetir recentemente. Primeiro na ocupação do Complexo do Alemão, na preparação da instalação da UPP, e o mesmo processo está sendo feito agora na Maré. Diversos casos de violações graves foram cometidos no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão. Poucos foram divulgados, mas foram violações muito graves, com execuções, com espancamentos, e criou, inclusive, uma relação entre os moradores e o Exército muito tensa, porque o Exército interferia na realização de festas, interferia na vida social da comunidade. Não foi bem sucedido. A instalação da UPP que se seguiu foi uma das mais instáveis. As UPPs do Complexo do Alemão, desde o início, estão envolvidas em casos graves de violação de direito, de incapacidade de fazer o que teoricamente seria a função delas, de controlar os grupos armados lá, e de envolvimento com casos de corrupção. E agora a gente vê se repetir a mesma coisa na Maré, e como já falei, em poucos dias já aconteceram problemas graves, né? Então é mais na nossa opinião, mais uma política voltada ao fracasso, voltada a criar problemas sérios para mais uma instituição, que é a instituição das Forças Armadas, e mais uma vez baseada numa abordagem completamente fracassada e equivocada da questão da segurança pública, que é a abordagem militar. A abordagem militar sobre áreas pobres da cidade. Então, é mais um erro, mais uma insistir numa política equivocada que a gente acha que só vai dar problema. Talvez dê resultado para dar uma sensação de segurança para turistas que venham para a Copa do Mundo, certo? Mas é esse o resultado que a gente quer? Eu acho que a sociedade está interessada nisso, que turistas que venham para a Copa do Mundo se sintam seguros, possam assistir o jogo, ou que os problemas de fundo que estão na base da violência sejam abordados. Eu acho que é isso que a gente importa, principalmente, né? E a gente vê que outro fato grave, todo esse ambiente de militarização, de se julgar normal tanques na rua, se julgar normal homens fardados circulando pelas ruas, cria um risco extremamente alto para a sobrevivência de qualquer sociedade democrática.
a gente começa a achar que a militarização do dia a dia da sociedade é uma coisa normal. E o que isso redunda? Redunda que quando a sociedade começa a se movimentar para tentar transformar, para tentar enfrentar seus problemas de base, seus problemas sociais, a desigualdade, o racismo, tudo isso que marca nosso país, existe um aparato extremamente poderoso para agir contra essa movimentação. A gente viu isso ano passado, nos protestos do ano passado. Quando a sociedade começou a se movimentar, rapidamente se mobilizou um imenso aparato militar para reprimir. E aquilo que mesmo a parte da sociedade que não vive na favela achava que era justificável, por exemplo, caveirão blindado na favela, começou a aparecer nas ruas do centro da Zona Sul. O caveirão começou a circular em Laranjeiras, começou a circular no centro, começou a circular na Lapa para reprimir manifestantes. Esse é o preço que se paga por se achar normal a militarização da sociedade, mesmo que seja de uma parte só da sociedade, aquela parte geralmente invisível, aquela parte geralmente esquecida, que são as favelas, que são as periferias. Mais cedo ou mais tarde, isso vai se voltar contra a sociedade como um todo. E aqueles setores que se julgam modernos, se julgam capazes de uma convivência democrática, vão sofrer isso também, como a gente viu nos protestos do ano passado. Então a gente está diante de coisas muito graves, né? A gente devia, depois de 50 anos do golpe militar, a gente devia estar refletindo os males que causam a militarização numa sociedade. E ao invés disso, a gente está vendo uma militarização avançar. Avança inicialmente sobre aqueles setores, historicamente na história do Brasil, que são sempre os setores mais oprimidos, os setores que servem de bode expiatório para tudo que acontece na sociedade, que é o povo negro, que são os indígenas, que é o povo das periferias, mas mais cedo ou mais tarde vai se virar contra todo mundo. E todo mundo que tem uma ideia de transformação, de democratização, de justiça social, vai estar exposto a isso. De fato, as populações marginalizadas, oprimidas, só recebem políticas públicas no campo da segurança da pior maneira possível. Recentemente, em entrevista ao nosso programa Debate Brasil, o coronel Jorge da Silva, que é professor de Direitos Humanos e Segurança Pública na UERJ, um especialista nessas questões, lembrava a responsabilidade justamente da sociedade como um todo. Essa polícia que nós criticamos, ela na verdade recebe apoio de largos setores da sociedade que são coniventes com essa política de discriminação racial, social e que reserva para as áreas pobres da nossa cidade apenas a violência policial e agora acrescida, inclusive, como já ocorreu em outros momentos, do concurso das Forças Armadas. Você se recordou desse episódio de 2008, desses rapazes lá do Morro da Providência, que foram assassinados, mas em 1994, por ocasião da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, houve o desaparecimento também no Morro do Fubá do funcionário da Biblioteca Nacional, o Rufino, que foi preso por uma patrulha do Exército, teve registrado inclusive a sua prisão e simplesmente ele desapareceu. À época, inclusive, a direção da Biblioteca Nacional procurou, junto às autoridades do Primeiro Exército, responsável aqui pelo policiamento, o atual Comando Militar do Leste, o paradeiro de Rufino, e infelizmente até hoje não tivemos nenhum tipo de explicação. Foi um precedente extremamente grave e que apenas aponta a gravidade da situação que novamente estamos observando o Exército, particularmente no caso do Complexo da Maré, se envolvendo nessa história do policiamento ostensivo e com métodos que não diferem muito da polícia militar, métodos esses que são repudiados, na verdade, pela população e tudo indica, não há capacidade de reverter essa situação de insegurança. Aliás, as Forças Armadas, você citou aí o problema das armas, das munições, as Forças Armadas brasileiras são responsáveis pelo controle de toda a produção de armas e também de munições nas fábricas, bem como a distribuição dessas armas e munições.
se o Exército, por exemplo, junto com a Marinha, com a Aeronáutica, contribuíssem para um controle dessa produção nacional de armas e munições, já seria uma boa contribuição. Sim, mas nesse tocante também temos aí um silêncio, omissão ou falta de esclarecimento que nos parece muito suspeita. Maurício, toda a tua experiência, o que você poderia falar sobre políticas alternativas de segurança? O que a população, especialmente essa população tão marginalizada das favelas, poderia esperar de uma política que fosse séria e efetiva na área da segurança pública? Bom, como eu falei, uma política séria de segurança tem que buscar os fundamentos comprovados do problema da violência da seguridade pública, né? Que não é a presença de pequenos grupos armados varejistas do tráfico na favela. Isso aí já é um fenômeno depois de várias coisas, né? Como eu falei, se não se for abordada a questão, primeiro que você acabou de citar, do tráfico de armas, do controle da produção e do comércio de armamento, tanto a nível nacional como a nível internacional. O Estado brasileiro tem interferência direta sobre a produção e comercialização do que é produzido aqui e também, como membro da comunidade internacional, tem condição de cobrar que isso seja feito a nível internacional. O Brasil está se gabando, o Estado do Brasil está se gabando hoje do papel cada vez maior que ele tem, inclusive reivindica assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então ele tem condição também de agir a nível internacional. Esse por um lado. Por outro lado, avançar com coragem na discussão da descriminalização da droga. Isso tem sido feito, já existe país, o caso do Uruguai está aí, para a gente ver. Isso não é uma coisa do outro mundo, isso está sendo hoje discutido, a ONU já se posicionou contra isso, tem que se enfrentar essa questão concretamente. E entrar em uma outra discussão também isso em relação à segurança, eu acho que é basicamente fazer essa discussão da descriminalização da droga, fazer a discussão do controle da produção de armas e fazer a discussão do fim da polícia militar, do fim dessa instituição militarizada que foi criada, que, não, na minha opinião, não tem condição de qualquer tipo de reforma. Não adianta falar, não vamos fazer curso de direitos humanos na polícia. Infelizmente, a polícia militar é uma escola de psicopatas, então o que ele vai aprender em 1 hora, 2 horas de curso de direitos humanos, ele nem vai ligar para aquilo, porque no fundo o que ele está aprendendo é o dia a dia do que ele faz nas ruas, né, o policial. E grande parte de quem entra hoje na instituição da Polícia Militar já sabe o que vai viver lá dentro. Então é muito complicado isso. Então tem que aprofundar a fundo essa discussão. Tudo isso tem que andar junto. A discussão do controle de armas, a discussão da descriminalização da droga, a discussão do fim da Polícia Militar. Porque a gente muitas vezes é cobrado, vai acabar com a Polícia Militar, então os traficantes vão poder agir tranquilamente. A gente está propondo que todos os aspectos sejam enfrentados ao mesmo tempo. Uma política realmente séria, e uma política séria tem que enfrentar todo o aspecto do problema e não se ater a um apenas. Agora, e tudo isso leva a gente a fazer uma discussão também muito mais profunda, que é a discussão da estrutura social brasileira, que nunca foi enfrentada desde a época da colônia, da época da abolição dos escravos, nunca foi enfrentado concretamente uma política séria de reparação dos afrodescendentes, de reparação dos indígenas. Os crimes que foram cometidos na construção do Brasil nunca foram discutidos a sério. Existe uma elite extremamente reacionária, extremamente perversa, que se insurge até contra coisas limitadas, como cota na universidade. Cota na universidade é um início de uma reparação, é uma coisa muito limitada ainda, mas mesmo isso provoca reações hidrofóbicas, reações raivosas de setores da elite e de uma parte da classe média aqui no Brasil. Então essas coisas têm que ser enfrentadas, né? Os conflitos sociais, as clivagens dentro da sociedade têm que ser encaradas de frente. E é a partir daí que a gente vai começar realmente a vislumbrar mudanças
não só no aspecto da segurança, da violência, mas em todos os outros problemas sociais do Brasil. E, acima de tudo, queremos um Brasil que invista, através do Estado, prioritariamente nessas áreas ditas carentes. O que nós observamos é muito discurso, e especialmente as áreas carentes, uma pretensa política de segurança que apenas vem produzindo mais insegurança. Nesse aspecto, Maurício, eu quero agradecer muito a contribuição que você nos deu. Acho que você deu depoimentos, deu informações e, principalmente, nos forneceu pistas para que a gente tenha uma mudança da realidade. E, especialmente, abra os olhos de uma classe média que precisa se posicionar em relação ao verdadeiro drama em que vivemos, onde a sociedade, dirigida pelos setores mais ricos, procura estigmatizar os setores mais pobres, especialmente apontando esses setores mais pobres como uma espécie de mal social. Na verdade, o mal social está colocado nas péssimas estruturas e políticas que temos no nosso país e que penalizam, acima de tudo, os mais pobres, os oprimidos. Muito obrigado, Maurício Campos, pela sua contribuição ao nosso programa Debate Brasil.